UNODC, Instituto Ética Saúde, FGV. Nós vamos agora para a primeira mesa, para a primeira apresentação. Está encerrada a mesa de abertura, mas a ideia, gente, é exatamente isso: alinhar posições, discutir, debater e sair hoje daqui com uma série de ações que podem ser levadas adiante através de alianças. O UNODC é algo que vocês vão ouvir falar bastante, FGV Ethics mais ainda, e o Instituto quer estar também perto de todos vocês no dia a dia da saúde. E agora eu gostaria de convidar o Rodrigo Contreras, que tem mais de 15 anos de experiência na implementação de políticas de investimento e negócios e regulação envolvendo a área de comércio exterior, comércio internacional, tanto pelo Chile, Estados Unidos, e atualmente ele integra o grupo de especialistas do Inter-American Development Bank em Washington, trabalhando com projetos específicos para a América Latina e Caribe. E ele vai trazer um pouco da visão de exatamente um agente financeiro que tem todo o interesse em trazer apoio para novos ventures, novas iniciativas na área de saúde para países que tenham, obviamente, um ambiente estável, com ética, integridade, para que esse dinheiro de fato faça valer o que ele se pretende. Então, Rodrigo, muito obrigado. The floor is yours. It's yours. It's yours. Thank you very much, Carlos. Good afternoon, everyone. It is a real pleasure to be with all of you today in this important event. Thank you very much for the invitation for the Inter-American Development Bank. It is an honor to be here. So, in my presentation today, I'm going to give you a general overview about why this summit and this topic is so relevant. It's so important for Brazil, but also for the entire region. So I'm going to give you kind of a big picture of the situation, about the relevance of this topic. And if you allow me, I'm going to share my screen. Promise I'm not going to be very long, just to show you this presentation. All right, so I'm going to divide my presentation first, talking about the Americas Business Dialogue policy recommendations, and in particular about what the dialogue has been talking and presenting to the governments on the region about this issue. Second, about the Summit of the Americas, showing now the public sector perspective on this theme. Third, what the Inter-American Development Bank has been doing on this matter. And finally, I'm going to mention the recent first meeting of the Americas Rise for Health that took place in March in Panama. And I know that some of you in the audience were present there. And thank you very much for your participation. So first, I'm going to mention the Americas Business Dialogue policy recommendations. Maybe some of you are familiar with this process, but for those who are not, just a couple of minutes to discuss what is the Americas Business Dialogue. And since now I invite you to participate and to contact me and the team if you want to know more about this initiative. So the Americas Business Dialogue, ABD, is a private sector network platform that has the purpose to participate in the design and implementation of public policies in the region. It's similar to, if you want, to the B20 or mechanisms such as ABAC in the context of APEC in the Asia Pacific. And it was created in 2014 to serve as the private sector mechanism to provide consultation and advice to the Summit of the Americas process, which is comprised by head of states of the region. So the Americas Business Dialogue today comprises more than 450 multinational companies and business associations
from different sectors of the economies and with presence in all the countries in Latin America and the Caribbean, but also in North America, Canada and the United States. So the main purpose of this mechanism is to provide public policy recommendations and also collaborate in the implementation of those policy recommendations with governments, of course, engaging with governments, but also working with multilateral institutions such as the Inter-American Development Bank. The Americas Business Dialogue has been present in the last four Summit of the Americas, and in the last Summit of the Americas that took place in the United States, in Los Angeles, California, last year, the Americas Business Dialogue presented a set of policy recommendations that I'm going to mention briefly today for the relevance for the topic that we are discussing today. So the key messages in the ABD report 2022, and let's remember, this is messages coming from the private sector. We from the Inter-American Development Bank, our role is to serve as the technical secretariat of the process. So we provide technical assistance, we convene meetings, we facilitate engagement with the governments in the region, but the main messages are coming from the private sector for these 400 companies from the Americas. So the key messages contained in the report, the key principles, if you want, are related to response to the COVID-19 pandemic, and climate change is also present. Public-private partnership are a key component of this report as well. Regional integration is also relevant, digitalization, and if you can see here, something that is present across the report. And I'm going to talk now about what are the main themes, but something that is everywhere in the different components of the report is the importance of the rule of law for our region. So this is something to keep in mind as one of the most important principles of this report. Then, if you see the priorities, the pillars in which this report is divided, two of them are relevant for today's conversation. First is the main pillar, one of the main pillars is strong and inclusive democratic governance, which contains recommendations and actions related to transparency and integrity. And then, if you see the last one, is securing health, recovery, and resilience. So, two of the four main topics contained in the 2022 report that were presented to head of state and government in the Summit of the Americas refer to the issues that you are discussing today in this summit. And then if we go, I'm not going to go in details in these recommendations, but just to show you what are the main themes contained in the report in this area, in transparency and integrity, we see that the recommendations refers to, first, good regulatory practices, something that is critical for so many different things. It's important for trade, it's important for transparency purposes, anti-corruption. So this is across, it's not only important for health issues, for everything. So this is something that is contained in the report. I mean, fostering and sending the message to government about the importance for the industry to implement good regulatory practices. Second, digital tools for rule of law and inclusive recovery. Third, importance of strengthening and modernizing public procurement system. And fourth, and this is also relevant for today's discussion, encouraging the private and public sector to adopt comprehensive integrity mechanisms, including the implementation and periodic review of an effective ethics and compliance program. So this is among the top priorities for the private sector in their messages to the head of states in the last Summit of the Americas. And then going to the health ecosystem and economics pillars, we see some recommendations, and I would like to highlight the recommendation 28, which refers to establishing a high-level annual public-private health forum. This was translated into the last point in my today's presentation, which is America's Rise for Health, and then promoted innovative health financing,
some digital health solution. Again, regulatory convergence. Regulatory issue is present in this report in different areas, and this is one of them. And recommendation 32, it's make reference to the health supply chains and how the region can improve their participation in this area. So this is the private sector perspective, the vision of the private sector for the leaders in our region that were presented in the last Summit of the Americas. Now, I'm moving to the Summit of the Americas itself, the public sector meeting with head of states present in LA last year. The Summit of the Americas takes place roughly every 3 years. The last one was, as I mentioned, in the United States, hosted by President Biden last year in June. Previously, the Summit of the Americas in 2018 took place in Lima, Peru. And actually, the main topic of the Summit of the Americas in Lima was transparency and integrity and democratic governance. So it's something that has been present in the Summit of the Americas process since a while, since the beginning actually. And then in the Summit of the Americas, I was mentioning what are the priorities of the private sector. And it's important to mention also that these priorities, this set of recommendations that, by the way, you can have access to this report in our website, americaspd.org. You can find all the information. And so the private sector recommendations were presented to the governments during the process to the Summit of the Americas when they were negotiating their own commitments. So you can see, now I'm going to mention some of them, so you can see how there is some alignment between the private sector priorities and the public sector priorities. So the leaders of the region in the Summit of the Americas agreed on 5 political commitments, 5 areas in which they're going to put their attention and also in which they're going to focus their efforts to implement during the next 3 years, going to the next Summit of the Americas, which is going to take place in Dominican Republic in 2025. So the main topics for the head of states are health, second, climate change, third, clean energy, fourth, digital transformation, and 5, democratic governance. Also, during the Summit of the Americas, some initiatives related to this topic were also announced by the Biden administration, and I'm going to refer to that later in this presentation. So if you see the transparency commitments, there was the Inter-American Action Plan on Democratic Governance. There are 4 actions that the head of state highlighted in which they are going to put their attention. First is democracy and human rights. Second, democracy and sustainable development. And third is transparency and anti-corruption. I'm mentioning here some of the action that are contained in this action plan. There are many more, and you can have access to that in the website. But some of them refers to gender equity, use of open data, conflict of interest, citizen participation, measures to strengthen mechanisms aimed at preventing, detecting, and punishing acts of corruption, fraud, or unethical conduct. Public procurement is also present here, measures to address informality and job insecurity, regulation on lobbying, and framework for upholding public integrity. And finally, this citizen participation and inclusion is also one of the topics addressed by this action plan. And health, another one of the 5 key pillars for head of state. It's a long action plan, but I'm mentioning here only one action, which is develop an evidence-based action plan that takes into account different elements to work in the health area. And some of the priorities refer to examining financing mechanism and also using public procurement in an ethical way, promoting ethical conduct to prevent corruption in both the public and the private sectors. So with this, we see the importance
of this topic of ethics and health together for the public sector, but also for the private sector. So there is an alignment on this issue. And now I'm going to mention that this is also a priority for the IDB, for the Inter-American Development Bank. And I'm going to mention here a couple of the projects in which the Inter-American Development Bank has been working in the region to support this agenda. And why this is important first for the Inter-American Development Bank? For all this reason, it's a priority for the private sector, according to the America's Business Dialogue. It's a priority for the governments, and we have this recent public sector head of states action plans that refer to this issue. So the IDB also in its strategy is promoting to advance transparency and integrity and in the private sector. And the IDB group, and when I'm talking about IDB group, I'm talking about IDB public sector, so our group that work with the governments in the region, but also IDB Invest, which is the private sector arm of the IDB, are working together to support the adoption of integrity mechanism in the region, including corporate governance standards and code of conduct. And also, this also is important to, again, mention that this is in alignment with international recommendations and best practices. A couple of examples of what we have been doing in the region. First, Panama. Last year, in October, the IDB, the Bank Superintendency, and the Banking Sector Association of Panama launched the Integrity Guidelines specifically tailored to banks and financial institutions. This tool provides elements for banks in Panama that are seeking to develop and or enhance their anti-corruption compliance programs. And the bank has been supporting, the IDB has been supporting this agenda in Panama with technical assistance, with team conducting interviews with bank representatives, virtual trainings with compliance officers, and workshops with senior executives. So this is a very recent example of what the IDB can support in collaboration with the private sector and implementing some of the recommendations that I was talking before, coming from the private sector and also from the public sector. Second project that I would like to mention today is in Peru, something that the IDB has been working with the National Confederation of Private Business Institutions of Peru, CONFIEP, with the purpose to provide gap analysis, diagnosis, review, and adjustment of its integrity system, including the corporate code of conduct. It's important to know that CONFIEP represents 10 economic sectors through 22 business associations, among which are infrastructure, health, and education. So far, we have achieved some results. For example, gap analysis between CONFIEP regulation and international standards. There is a business integrity path that was already approved by members of CONFIEP. And also there is a proposal for an independent mechanism for the formulation of requests and complaints related to Business Integrity Pact. And finally, there is also a proposal for an independent evaluation system of the Business Integrity Pact. So these are just a couple of examples of what the IDB can do to support this agenda, working with the public sector, but also with the private sector. And the invitation is open. Please let us know if you are interested in working with us in this agenda. We will be more than happy to work with you and identify opportunities for collaboration. And finally, the last, and I don't want to extend too much my presentation. I know that it's a very tight agenda, but I would like to mention briefly America's Rise for Health. This is, I was talking before about the private sector recommendations to the Summit of the Americas, and one of them was related to creating a forum, a regional forum to discuss health issues. But health issues in the broadest sense of the term, including different elements of the health discussion.
and one of them is about transparency and integrity in the health sector. The America's Rise for Health initiative was launched in the last Summit of the Americas by the White House, by the Biden administration, in particular with the support with the Department of Commerce. And I know that then later in this agenda, you will have Lynn Costa, a colleague from the Commerce Department, and who was involved in this initiative as well, having a leading role on this. So in this, in America's Rise for Health, it's an annual multi-sectoral forum to convene stakeholders from the public, private sector, civil society, and multilateral institutions such as the IDB to discuss health and in a broad sense, different elements, and also identify what are the right policies, good practices, and opportunities for collaboration in the implementation of those policies. So the initiative was just launched last year in the Summit of the Americas, taking these America's Business Dialogue recommendations, and the first meeting of America's Rise for Health took place in March 20 this year in Panama, with the support of the U.S. Department of Health and Human Services, and in partnership with the America's Business Dialogue and Red Lab, and led by the Department of Commerce of the United States. There were 11 governments participating in this first meeting, 25 private sector entities, 20 civil society organizations, and academia. So in total, we had more than 150 participants in this meeting, and also multilateral institutions such as PAHO, IDB, and CAF. And I was talking about how we can discuss health issues in considering its different elements. So at the end of the meeting, there was a joint declaration, which contains 6 pillars in which the America's Rise for Health initiative is going to focus in the future. And this is just the first step, putting together these different stakeholders, agreeing on which are the areas in which they are going to focus their attention, and then let's see what is achievable in the future. So the areas in which America's Rise for Health is going to focus are: first, building resilient, pandemic-prepared health economies and supply chains; second, accelerating regulatory improvements. So we see the alignment between what we were discussing before, ABD recommendations, public sector priorities related to good regulatory practices, and also supply chains in the region. Third, ensuring sufficient, efficient, and equitable health investments. Four, and this is the most important for today's discussion, creating ethical environments in which our health economies can thrive. 5, building better health for all communities. And 6, enabling digital health solutions. Now, this is my last slide. I want to mention what are the main issues contained in the creating ethical environments, a priority for America's Rise for Health. What are the topics? What are the actions? So first is increase the region national consensus framework agreement for ethical collaboration among health stakeholders, adding to those launched in Brazil, Canada, Chile, and Peru. Second is facilitate the adoption and implementation of code of conduct. And third, share best practices around government strategies that enable ethical business conduct and prevent corruption. So this is my presentation. I just wanted to give you this overview about what we think from the IDB, that this agenda is relevant, is important, is urgent for the region, and also just give you the invitation to work with us, work with the Inter-American Development Bank, and also work with the America's Business Dialogue that we facilitate from the IDB to work on this agenda and others,
And please let us know, contact us if you have any additional question. And now, Carlos, you tell us, but if there is some time, I'll be happy to respond any question or clarification that you may need. Thank you very much for the invitation and for your time. Rodrigo, thanks a lot. It was great to see your presentation. For us, it's going to be We were there present in the Panama event, Vice President of Ética Saúde also present, and it's going to be a full commitment. E aqui eu explico para vocês por quê. Porque, de fato, tudo que ele comentou está extremamente relacionado com os nossos objetivos no Brasil. Não só para fortalecimento do mercado nacional, usando a saúde como elemento de propulsão econômica, de fortalecimento da economia, a gente sabe da importância. Pós-Covid, tentar recuperar principalmente a questão das doenças crônicas não transmissíveis, que ficaram relegadas aí ao esquecimento e a gente precisa recuperar. O Brasil, como vocês sabem, caiu de 76,6 para 72 anos de expectativa média de vida. Isso é assustador. A gente, de alguma forma, tem que tentar recuperar, e inclusive por causa do impacto econômico. O que o Rodrigo comentou na questão, por exemplo, do Summit das Américas, foi assinado um acordo com 14 países. E aí o fortalecimento do comércio regional, ele é um deles. A resiliência logística, ela é fundamental. A gente tem que buscar algumas alternativas e aí novos modelos de organização produtiva e fortalecimento desse comércio interregional, né, na verdade. Então, não faz sentido você ter uma fábrica em cada país, mas uma fábrica na região que possa ter eventualmente essa flexibilidade pode ser um caso a se pensar. Então, a gente conta aí com um parceiro como o IDB, e aí o Rodrigo Contreras e a equipe toda, o Roberto De Michele, são grandes apoiadores de iniciativas que privilegiem de fato a ética, a integridade, iniciativas positivas e que usem a saúde como elemento de fortalecimento das economias, das democracias nas regiões. E assim, Rodrigo, eventuais perguntas nós vamos encaminhar para você posteriormente, e até para dar andamento à agenda, de fato, ela é um pouco apertada, mas ela é extremamente rica. E é isso que a gente gostaria de aproveitar agora em cada mesa redonda. Nós desenhamos 3 mesas redondas com 3 grandes nomes que vão moderar. Grandes amigos, grandes pensadores da saúde, da integridade. Começando com a professora Lígia Maura, que vai moderar agora a mesa de fornecedores de produtos e serviços de saúde, inovação, incorporação tecnológica, sustentabilidade sistêmica, valor ao paciente, dilemas éticos da atividade econômica. Para essa mesa, nós contaremos com o representante da Interpharma, Luiz Roberto Silva Júnior, gerente jurídico e de compliance. Contaremos com César Nomura, vice-presidente do Conselho de Administração da Abramed, que é a Associação dos Grandes Laboratórios de Medicina Laboratorial. Representando a CN Saúde, Confederação Nacional de Saúde, Bruno Sobral, diretor executivo. Fernando Silveira, presidente executivo da Abimed. E, por fim, Sérgio Rocha, presidente do Conselho de Administração da Abraide. O Fábio Arcuri está em viagem no Peru, ele iria tentar se conectar, infelizmente não conseguiu um sinal adequado, mas ele está muito bem representado aqui por uma mesa que traz um pouco do que é a indústria de dispositivos médicos, de medicamentos e a área de serviços aí representadas por laboratórios e hospitais também. Bom, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. É um grande prazer, eu acho que a gente pode ter uma discussão bastante interessante sobre o tema. Eu vou seguir a ordem, que foi a ordem utilizada pelo Carlos Eduardo, e vou perguntar inicialmente ao Luiz Roberto para saber
exatamente a sua opinião em relação a este tema, que é fornecedores de produtos e serviços de saúde, inovação e incorporação tecnológica, sustentabilidade sistêmica, valor ao paciente e dilemas éticos da atividade econômica. Qual seria a sua visão? O que você espera? O que o Instituto Ética Saúde poderia colaborar? O que o FGV-Ethics poderia colaborar? Veja a professora Ana Maria ali, o que o GV Saúde poderia colaborar? Ou seja, o que a gente poderia fazer para caminharmos juntos, como disse o Eduardo na sua palestra inicial, para que as pessoas de ponta do setor privado possam também ajudar a fazer a diferença no país. Ok, boa tarde a todos e a todas e a todes, né, que agora a gente está incluindo um monte de coisas, né, na nossa linguagem. Eu acho que a gente começou, como o Carlos falou, a gente começou com uma brilhante explicação do Eduardo, que ali já deu um pouquinho do cenário que a gente, né, tem para enfrentar e que a gente, enfim, precisa superar. Eu acho que interessante que eu tenho visto nesses 3 dias que, embora já sejamos todos convertidos, né, todos nós já, enfim, estamos, né, com a camisa da ética e da integridade, é interessante a gente fazer uma análise e ver a necessidade da gente trabalhar dentro da universidade, dentro das escolas, né, que foi o que a gente discutiu no primeiro dia. O que a gente discutiu ontem também foi sensacional. Os hospitais, a forma como os hospitais se organizam, a forma como as organizações de saúde se organizam. Mas hoje o Eduardo trouxe aqui uma informação bem interessante, que eu acho que é o que conduz, que a gente entende, né, o que a Interpharma entende desse tema. Primeiro, o desafio da inovação, né, do valor da inovação. A inovação é cara. E não nos cabe, obviamente, pedir que a inovação venha barata. Não tem como a gente controlar o custo da inovação. E isso é um desafio já bem interessante num cenário, como bem disse o Eduardo, de valores, né, de recursos limitados. Então, esse já é um grande desafio, entender que a gente tem a inovação, a gente precisa abraçar a inovação, e isso aí, obviamente, esbarra nessa questão orçamentária, né, muitas vezes. Então, a gente não vai conseguir facilmente atender todo mundo, né? O objetivo, eu trabalho com compliance, se vocês me perguntarem ética, né, dentro das questões éticas, o que a gente precisa fazer, é óbvio que a gente precisa centralizar a atenção no paciente, né? É óbvio que o paciente é o principal ator dessa cadeia. E aí, como não conceder ao paciente, né, como não garantir ao paciente que ele possa sempre ter novos tratamentos, né, tratamentos para doenças que não existiam. E isso certamente vai demandar uma tecnologia que não é barata. Enfim, a gente precisa atender o paciente. Mas como é que a gente vai atender o paciente se a gente tem tanta limitação, né? E a limitação, ela não está só na questão da tecnologia e do valor da tecnologia. Existem outros fatores, né? Por exemplo, carga tributária, né? A gente tem aí uma carga tributária bem importante, né, nessa discussão. Inclusive, no mês passado, a gente, inclusive com o apoio de alguns colegas, né, uma tentativa, né, da gente não mexer na diferenciação que existe para esse tipo de serviço, né, de forma no tributo, porque ele é um tributo que vai atender uma questão social, que é a saúde, né? E se esse tributo, de certa forma, é mexido, né, se você aumenta a dificuldade, né, de acesso das pessoas, aumenta a dificuldade de poder trazer inovação, aumenta o custo, né, dos serviços. Então, é um cenário aí gigante
de questões que precisam ser abordadas. E aí, fazendo, né, uma análise geral de tudo que aconteceu na terça-feira, na quarta-feira, e vendo aqui a cadeia praticamente, né, de saúde, o setor de saúde praticamente reunido para discutir isso, eu vejo que é assim que a gente vai precisar se organizar. É isso que a gente precisa fazer, se organizar como setor, né, se organizar não só, enfim, fora do setor. O próprio Instituto Ética e Saúde tem esse papel, tem sido um parceiro importante da Interpharma, porque a gente tem discutido diversas questões, inclusive a gente tem trabalhado um GT para a gente trazer a ideia de uma autorregulamentação, né, que sirva para todo o setor. E que aí todo o setor se responsabiliza, né, cada um, né, com a sua parte da responsabilidade, mas juntos a gente, né, tende a construir de forma melhor, mais organizada, né, mas enfim, um resultado melhor, né, se a gente tiver essa organização. E é por isso que eu acho que é muito importante a gente estar todo mundo aqui reunido, o setor todo, consciente, né, dessa necessidade enfim, né, de trabalhar esses valores de ética e integridade. A gente sabe o quanto o custo Brasil é ruim para a gente, né? O quanto a gente perde, e não é só o custo Brasil, às vezes o gasto está, por exemplo, um monte de medicamentos que a gente não conseguiu usar, né, a tempo e venceram. Tudo isso são questões que, né, precisam ser dialogadas, né? Porque se a gente já tem um recurso pequeno, né, e a gente ainda está perdendo esse recurso, né, não administrando da forma correta enfim, né, o medicamento, e perdendo, né, enfim, a gente viu notícias aí de alguns milhões, né, talvez alguns bilhões tenham sido perdidos nessa questão de prazos. Então é assim que eu vejo, que a gente imagina que como disse muito bem o Eduardo, que a gente vai conseguir chegar a algum lugar e que tem alguma esperança, né, que a gente não está discutindo à toa aqui. É isso que eu acredito. Que bom que o setor está se organizando, e que bom que a gente tem atores como o Instituto Ética e Saúde, né, como o Instituto Etos, como SBMF, né, tanto outros atores nesse processo. Bom, muito obrigada por ter trazido as suas preocupações em relação ao setor. Para resumir, ou seja, trabalharmos juntos é fundamental, e aspectos financeiros são de grande relevância na sua visão, pelas informações que você trouxe, esse breve apanhado que você nos trouxe. César, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou, depois dessa conversa rápida, passar a palavra para perguntas e respostas para todo o público. Eu esqueci de dizer isso inicialmente. Acho que eu estou assim, esqueci o que é um evento presencial. Eu peço desculpas a todos. César, muito obrigada por estar aqui com a gente. Indago, essas preocupações que foram trazidas pelo Luiz Roberto são preocupações que você tem também na Abramed, ou você teria outros desafios, ou teria outros exemplos positivos que você gostaria de pontuar nessa abertura dessa mesa? Lígia, obrigado pelo convite. Esse evento é extremamente importante. Eu acho que a cadeia da saúde discutindo é fundamental. Então, aqui eu represento a Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Nós somos 30 associados e responsáveis por 60% dos exames de medicina diagnóstica, laboratório e radiologia realizados na saúde suplementar do Brasil. Então, tem uma importância grande entre os associados. Estão aí Sírio-Libanês, Albert Einstein, Fleury, DASA, Cura, Beneficência Portuguesa, HCOR, entre outros. Antes, eu também sou presidente da Sociedade Paulista de Radiologia, mas antes disso, ontem eu estava num evento de medicina nuclear onde nós tínhamos vários estrangeiros, tinha da América Latina, tinha dos Estados Unidos e tinha o suíço. E eu estava falando, amanhã teremos um debate sobre ética. E aí o suíço ele falou, eu vou te falar uma coisa. Há um tempo atrás, um ministro da Suíça, acho que há uns 8 anos atrás, ele foi deposto porque ele aceitou, ele recebeu um convite para visitar ali um dos países dos Emirados
árabes ali com a família durante as férias. E ele não declarou essa viagem. Ele não declarou. Não é que ele fechou alguma coisa, não é que ele teve algum benefício ilícito. Pelo simples fato de ele não ter declarado, ele foi deposto ou foi afastado do cargo, por não ter declarado, isso há 10 anos atrás. A questão da ética ela é multicultural e ela é multifatorial. E aí agora ele me disse que ele foi reeleito. E é engraçado que a Suíça tem 3 partes, uma parte Itália, uma parte França e Alemanha. E ele foi eleito pelo pessoal da França e da Itália. E os alemães ficaram indignados com ele ter retomado ao poder. Então, às vezes, dentro do mesmo país, algumas percepções sobre o que é ética, ou o que pode ou o que não pode, porque ele não foi condenado, né? Só que ele não cumpriu as regras que tinham sido pré-estabelecidas. Eu vou trazer um exemplo aqui da Abramed. Há mais ou menos 8, 10 anos atrás, nós fomos procurados por algumas operadoras e disseram: olha, vocês estão coletando exames dentro dos consultórios médicos. E realmente tinha vários dos nossos associados, tinham posto de coleta dentro desses consultórios médicos mais bonitos que existem na cidade de São Paulo. E não é que o médico recebia nenhum percentual. Ele só facilitava a vida do paciente para coletar ali. Ele recebia um aluguel por estar colhendo e os laboratórios se beneficiavam. Nós decidimos, naquele momento, trazer isso para discussão. E foi grande, foi um debate. Falou, mas nós não estamos dando, não tem bola para o médico. O que nós estamos fazendo, nós alugamos um lugar para coletar dentro e facilitando a vida. Alguns médicos ficaram indignados quando nós decidimos que iríamos tirar de dentro isso. Porque não adiantava um só associado tirar, porque ele poderia fechar com o outro. Então, todos os associados decidimos que nós tiraríamos de dentro do consultório esses pontos de coleta. Você pode... Hoje, a gente nem discute mais isso, está na nossa cartilha. Mas ali, há 10 anos, a gente ficou realmente num debate, porque não tinha propina, não tinha algo... O ético e o, digamos assim, o moral ou imoral são definições que muitas vezes dá para você ter aqui altas discussões. Mas naquele momento a gente entendeu que não seria correto a gente continuar coletando dentro. Então nós tiramos. E hoje, na nossa cartilha, nenhum dos nossos associados, nós não recomendamos. Isso é uma das causas, ou cláusulas, que você pode talvez ser levado para o Comitê de Ética e Compliance, que nós temos dentro da Abramed, para discutir isso e ser uma exclusão. Então, é só para trazer um dos exemplos e também trazer aquela questão multifatorial da questão ética. Né? César, muito obrigada por ter trazido esses exemplos que são extremamente interessantes. Eu acho que a questão que mais me chamou a atenção e mais me preocupou foi o exemplo da Suíça. E pela reeleição da pessoa que voltou novamente ao poder, apesar de ter descumprido padrões que pode não ter tido a condenação, mas padrões morais e valores éticos. Não basta você ser ético, você tem que ser ético quando ninguém está olhando, você tem que ser ético quando todo mundo está olhando, e você tem que ser ético quando todo mundo está olhando e fazendo pressão para que você não seja ético. Então, eu acho que é isso que a gente tem que conversar, e o setor precisa se unir para divulgar e para promover cada vez mais isso que tem feito. Também achei extremamente interessante essa perspectiva histórica que você contou do setor. Então, acho que é muito importante a gente saber que a gente está evoluindo a cada dia que passa e que a gente não pode, apesar de alguns percalços, desistir deste caminho. Muito pelo contrário. Muito obrigada pelo seu comentário, César. E aí eu passo automaticamente a palavra para o Bruno. Bruno, na sua visão, fornecedor de produtos e serviços de saúde, inovação, incorporação tecnológica, sustentabilidade sistêmica, valor ao paciente e dilemas éticos da atividade econômica. Na sua visão, o que seriam os desafios que teria este tema tão amplo da mesa que estamos discutindo hoje? Muito obrigado pela pergunta, obrigado aí à Ótica Saúde pelo convite. Para mim é um prazer voltar a essa casa. Estive aqui várias vezes nas discussões do FGV Saúde, e é um prazer agora, Lígia, voltar
para a discussão na FGV sobre ética. A gente vive mais um momento de crise no setor. Não é o primeiro, não será o único. É um setor caracterizado por margens apertadas nas operadoras, com nível de investimento menor, margens maiores de hospitais com nível de investimento maior e margens um pouco menos apertadas na indústria, mas também com níveis de investimento ainda maior. E quando a gente fala de investimento, a gente fala de risco, a gente fala de fato dessa relação que para cada um dos elos da cadeia é um pouco diferente, mas quando você pega todo o conjunto, você tem um setor que investe em inovação, que usa inovação, que emprega inovação em favor dos pacientes e que muitas vezes, do ponto de vista econômico, as coisas não funcionam. A gente está há 1 ano, 2 anos com crescimento ainda que baixo, mas de quase 2 milhões de beneficiários no setor do plano de saúde, com receita praticamente estagnada em 270 bilhões, ou seja, você tem aí claramente um momento em que as pessoas continuam querendo ficar no setor, não tem recurso para isso, vão fazendo downgrade de seus planos, e você cotiza isso com uma realidade pós-Covid, porque a gente não sabe ainda qual é o novo nível de sinistralidade pós-Covid, né? Você teve uma sinistralidade muito focada na Covid durante o período da pandemia. Isso representou um aumento muito grande dos custos hospitalares e de laboratórios. Isso representou uma redução muito grande das receitas, né, de prestadores, e sobrou receita nas operadoras. Logo depois da Covid, né, com o represamento de todos os exames e cirurgias eletivas, você tem uma volta disso e você tem um aumento da sinistralidade por conta dessa demanda represada e que, passado esse tempo, ou seja, a onda foi para um lado, a onda veio para o outro, com problemas aí nos relacionamentos e problemas nos fluxos de caixa. E agora você se depara com um ano, 2022, com uma sinistralidade muito acima do esperado, quase 100% de sinistralidade. Você tem um prejuízo operacional enorme nas operadoras. Você tem aí, as operadoras foram salvas, na verdade, pela taxa de juros e aí, consequentemente, pelas receitas financeiras. Você tem prestadores também fazendo chamadas de capital, porque os investimentos ficam com um nível de risco muito alto. Então você tem investimentos estagnados no setor de prestação de serviço pela situação de incerteza sobre o futuro, e você tem, obviamente, também aí algum atrito, né, com a indústria, que certamente enfrenta atraso de pagamento, etc, etc. Então, é um momento de dificuldade, não é o primeiro, certamente não será o último. Esses momentos nos convidam a reforçar o discurso da ética. Acho que são esses momentos que a gente precisa estar mais atento sobre as questões éticas e as questões de transparência, porque nós já temos problemas. Nós temos problemas éticos de transparência no setor há muito tempo. Alguns vêm sendo tratados, como o caso aqui do Nomura explicou, um deles, temos outros sendo tratados. Temos um problema de concorrência no setor de sindicato, né? A gente representa a Confederação Nacional de Saúde, que é uma confederação sindical patronal, em que era comum os sindicatos fazerem como se fosse um cartel entre prestadores para ir negociar com a operadora. Isso claramente é uma conduta anticompetitiva. Isso foi prontamente apontado pelo CAD. Desde então, a confederação, os sindicatos, daqui o Goulart representando o Sindosp aqui, vem trabalhando no sentido de não fazer mais esse tipo de coisa. Então tem uma série de exemplos de avanços na ética, mas temos problemas ainda. Agora, quando chega um momento como esse, né, que é aquele momento de casa que não tem pão, irmão briga com irmão e ninguém tem razão, é nesse momento que eu acho que talvez a gente tenha que colocar a transparência na frente, a ética na frente. Esse é o momento que é o mais importante, os ganhos de ética que nós tivemos, né? E eu acho que o seminário aqui traz esse convite, né? Traz esse convite num momento tão difícil para todo mundo, a gente não afastar, como empresa, aí falando das empresas individualmente, não afastar nesse momento de dificuldade os nossos parceiros, não afastar os nossos funcionários, não afastar os nossos fornecedores, não deixar de desfazer no mercado que tem tanta simetria de informação e, portanto, é regulado, não deixar de fazer esse tecido que nos une. E eu acho que a ética e a transparência é um bom caminho para a gente sentar
e reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer que ainda temos um caminho pela frente do ponto de vista ético e resolvê-las na medida do possível. Então, mais uma vez, muito obrigado e sempre um prazer estar aqui. Joana, mais uma vez aqui com você. Bruno, muito obrigada. Eu gostaria de pontuar que, na verdade, né, nós temos duas pessoas aqui na mesa, né? Faltou a mesa, mas todo mundo entendeu aqui no palco, que trouxeram os aspectos financeiros, né? Como bem lembrou o Eduardo, nós estamos efetivamente enfrentando problemas financeiros no país, então todos os setores, né, alguns sofrendo mais do que outros. Mas seja como for, isso é importante porque, como investimento em integridade é um investimento e não é um custo, quanto mais estabelecido estiver, vai servir como um escudo de proteção, principalmente em momentos de crise. São nos momentos de crise onde, de fato, as empresas, as associações, o setor privado como um todo, assim como o setor público, é colocado mais em risco. Então, esse escudo de integridade é muito importante na proteção, principalmente neste momento que vivemos todos no país. Passo agora automaticamente a palavra ao Fernando. Muito obrigada, Fernando, por estar aqui. E pergunto, do ponto de vista da ABIMED, quais seriam os pontos que você gostaria de trazer para completar a visão mais geral que a gente está trazendo aqui nesta mesa sobre o tema? Boa tarde, Lígia. Obrigado, Winston, Gouveia, Felipe, pelo convite para estar aqui hoje. Vou cumprimentar aí os colegas de bancada, para não repetir a mesa. Exatamente. Está virtualmente colocada. Bom, a ABIMED, ao longo da história, ela tem, da história dela, né, os 27 anos quase que a ABIMED tem de existência, desde o primeiro momento, houve a preocupação com as questões de ética e compliance que foram manifestas pelo ineditismo da associação em lançar um código de conduta em 2006. Código de conduta esse que já está na 6ª edição. Mas eu queria me ater um pouco às falas de cada uma das pessoas que estiveram se pronunciando antes de mim. Começando aqui pelo Winston, que trouxe uma colocação que eu acho muito relevante, quando ele fez ali o disclosure de cada uma das palavras que compõem, né, o papel do Ética Saúde. Palavras têm força, têm vida e têm peso. Então é muito importante que a gente tenha muito claro o significado de cada uma delas, para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla daquilo que a gente quer discutir, né? Ética é um negócio muito antigo, né? Muito amplo e com muito futuro, né? Nós na ABIMED a gente vemos, nós temos como padrão estabelecido lá uma jornada de ética e compliance para a integridade. Entendemos que é uma jornada que não se encerra. Momentos como esse que nós estamos vivendo hoje são momentos para marcar uma data, mas mostram que necessariamente existem ainda muitos desenvolvimentos, espaço e principalmente discussão para se chegar a um alinhamento setorial, né, que é o que se pretende através do Ética Saúde. Importante, para quem não conhece, a ABIMED é a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. A gente, quando fala de indústria na área de saúde, a primeira coisa que vem à mente são os medicamentos. É importante diferenciar, e eu sempre falo isso em todas as oportunidades que eu tenho. São dois animais completamente diferentes. Medicamento são 10 anos de pesquisa, 10 bilhões, 12 bilhões de dólares para chegar numa molécula, caminhando agora para os bio, abandonando os fármacos de pesquisa, mercado extremamente deprimido em preços, se a Interpharma me permite falar sobre esse assunto, em função do crescimento expressivo em todo o mundo dos genéricos. Então, controle de preços no Brasil. Então, é um tipo de dinâmica. O nosso mercado tem outras dinâmicas, um ciclo de inovação muito curto, principalmente inovação incremental, 18 a 24 meses. Mas queria também tomar a fala, alguém comentou, eu acho que foi o próprio Luiz, né, que comentou acerca da questão do custo de tecnologia, né?
Custo de tecnologia não é custo, sinceramente falando. E nós vamos lançar, estão todos convidados a participar do painel da ABMed lá na Hospitalar, que vai falar sobre um estudo que nós vamos lançar, que mostra que nos investimentos feitos, para cada real investido entre 2009 e 2019 em tecnologia na nossa área, isso gerou R$ 1,56 no PIB. Portanto, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia ela tem um espectro também muito amplo, mas ela contribui positivamente para o PIB. O estudo é da ABMed, foi conduzido pela LCA Consultores, portanto, completamente independente. Um outro aspecto que eu acho muito importante do que foi falado aqui é a questão dos recursos e do financing, do financiamento para a saúde. A gente tem, nós comparamos os índices no Brasil sempre de maneira favorável. Então nós costumamos dizer o seguinte, o Brasil investe 9% do PIB em saúde, como o índice que você mostrou. E isso é comparável aos países da OCDE. Só que a renda per capita dos países da OCDE é completamente diferente do Brasil. Alguém inventou que o Brasil é um país de renda média na média, porque na verdade nós não temos renda média comparável aos principais países do mundo. Mas eu acho que um dos problemas que saúde enfrenta no Brasil, e isso tem a ver com questões éticas e de compliance, é a questão de como se faz a gestão dos recursos da saúde no Brasil. Eu acho que tem um espaço importante para otimizarmos os gastos já feitos antes de discutirmos como é que nós vamos alocar mais dinheiro, seja para a saúde, seja para a educação, que para mim são os dois pilares fundamentais de qualquer país. Por uma razão muito simples. Muito fácil falar que vamos investir mais nisso, mais naquilo, o governo vai fazer mais isso, mais aquilo. Mas ninguém fala em desenvolver mercado no Brasil. Essa iniciativa do America's Rise for Health nada mais é do que uma iniciativa de expansão de mercado de saúde, né? A ODS da ONU fala claramente que em 2030 saúde é o principal, até 2030 saúde vai ser o principal driver de crescimento industrial no mundo todo. Por quê? Porque existe a necessidade geopolítica de realocação dos centros produtivos, dos centros de distribuição, das capacidades regionais para se defender de períodos de pandemia. E para não me alugar nessa fala inicial, nós temos, e a nossa perspectiva de trabalho na ABMed é um trabalho de cooperação. Nós fazemos parte do Ética Saúde e, além de outras entidades relativas à questão de ética e compliance, e, de novo, só para marcar como um exemplo que o Nomura trouxe, lá da Abramed, nós da ABMed, o ano passado, de forma também inédita, lançamos a primeira comissão de ética independente do setor. Normalmente as associações elas trabalham com comissões de ética internas e nós decidimos partir para um modelo inovador com uma comissão de ética completamente independente, justamente para evitar qualquer tipo de corporativismo interno à associação e tornando isso público. É um disclosure importante. Temos a honra de ter a professora Lígia como a presidente dessa comissão. Então, são as minhas colocações iniciais. Eu acho que ética tem muito para se discutir numa redução do que é o assunto só para uma palavra. Mas por hora seria isso. Muito obrigado. Fernando, muito obrigada. Eu conheço muito bem a ABMed, ser presidente do Conselho de Ética Independente é uma honra para mim. Conheço bem o trabalho que vocês estão fazendo já há anos, com integridade, para ter melhoria de integridade no setor, e aproveito para parabenizá-lo e das colocações que trouxe aqui na mesa, lembrando que investimento em ética e integridade é investimento e não é custo. Eu acho que isso é um ponto bastante importante. Por último, mas não necessariamente por menos importante, muito pelo contrário, eu segui a ordem que me foi dada pelo Carlos Eduardo. Então, se não gostarem da ordem, a culpa é do Carlos Eduardo, não é minha. Sérgio, da Bright,
qual seria a sua colocação, tendo em vista que todo mundo mais falou? Eu sei que quem fala por último tem maior dificuldade para trazer pontos, mas a Abreid tem uma visão, eu imagino que diferente. Então, quais seriam os pontos que você gostaria de trazer para a gente concluir e passar para discutir o que foi trazido com o público? Obrigado, professora. Eu agradeço ao Instituto Ética e Saúde pelo convite, por estar aqui. Foi engraçado porque eu tinha preparado uma fala igual a que a senhora falou agora, dizendo que falar por último é a pior das coisas. A senhora falou até essa fala. Então, restou pouca coisa para mim agora. Então, prazer, boa tarde. Não é isso, né? Eu acho que a Abreid tem uma história junto com ética, acho que o Eduardo colocou muito bem, de ter surgido dentro da nossa entidade. Nós também temos, assim como a ABMed, produzimos o nosso primeiro código de conduta em 2006. Há uma briga para ver o mês, quem é o mais velho ou o mais novo, mas isso é um detalhe, depois a gente discute. São gêmeos. De lá para cá foram 3 atualizações e eu acho que ninguém mais do que o próprio setor de produtos para a saúde ou de fornecimento sofreu nos últimos anos em razão de N situações, máfia das próteses, etc. Lá em 2014, quando começou junto com o Instituto Ética, com o Instituto Etos, então a formação do Ética Saúde, o resultado é isso que nós estamos vendo aqui, uma entidade forte, se Deus quiser, duradoura. Então, depois que todos falaram, como sobrou pouca coisa para eu falar, eu queria colocar uma situação. Eu acho que vamos botar, essa junção de forças aqui tem muito a ver com a situação da pandemia, né? A Covid trouxe para a área da saúde, claro, um malefício terrível, trouxe, por outro lado, essa vontade e o interesse e a necessidade de trabalharmos juntos. Então, nós estamos vendo aqui Interpharma, a gente está vendo aqui hospitais, a gente está vendo aqui os planos de saúde, está vendo a indústria, os distribuidores. Ontem teve um evento do ICOS em Brasília, que eu acho que o Fernando estava lá, discutindo isso também. Então, a partir da pandemia, essa necessidade de união aflorou e isso está acontecendo. E a ética é diferente, né? Durante muito tempo, todos os atuantes da saúde, os players, gostavam muito de apontar o dedo para quem era o culpado de alguma coisa, né? Então, o fornecedor é o culpado, a comunidade médica é o culpado, o plano de saúde. Não é assim. Ética começa pela educação. Infelizmente, o nosso país está muito aquém de uma educação que nós gostaríamos que todos tivessem, né? Então, isso eu sei que no primeiro dia foi discutido, infelizmente eu não estava aqui, mas sei que existe um projeto por parte do Ética, eu e o Felipe já conversamos sobre isso, de trazer isso desde lá de baixo. E não adianta trazer ética lá na faculdade de medicina já, não, a ética tem que vir, né? O ensino ou a condução correta de explicar o que é ética desde baixo. Então, acho que isso é o começo de tudo. O que a gente tem agora, que nós já estamos num determinado nível já de idade, digamos assim, dos jovens que estão chegando, é talvez a continuidade daquilo que nós, ao longo desses anos, adquirimos e estamos tentando aperfeiçoar. Então, sem ter continuidade, também nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E outra coisa que a gente precisa é atacar os problemas que surgem no momento desse, né, do desenrolar de tudo. Então, sempre que há um problema, eu acho que daí o Ética ele não tem o poder de fiscalização, nem de política e nem de polícia, muito menos ainda, mas ele tem o poder de explicar isso para a sociedade o que está acontecendo, de mostrar isso para a sociedade. E aí eu finalizaria até como o quarto item, que é a transparência. Então, sem termos uma transparência realmente dos problemas, de onde estão aqueles focos de problemas, que é o papel do Ética, em trazer isso, a gente não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma, infelizmente. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem, eu deixaria que não vamos abandonar o que a gente está fazendo aqui, de estarmos todos discutindo ética, de estarmos todos discutindo saúde. Vamos ter continuidade com isso e vamos ter, acima de tudo, transparência para essa continuidade, para que realmente a gente consiga ter um resultado favorável. Muito obrigada, Sérgio. Tomando a última palavra que você mencionou, transparência. Transparência é fundamental em todos